Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Jiu-Jitsu Café Podcast com mais um episódio em português. Eu sou o Carlos Almeida, faixa preta de Jiu-Jitsu desde 2006 e praticante de Jiu-Jitsu desde 1998. E esse episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast chega até você através de BJJ Connections, conectando praticantes e atletas de Jiu-Jitsu pelo mundo todo, incluindo estilo de vida, competições e muito mais. Siga BJJ Connections nas mídias sociais e fique perdendo o conteúdo incrível deles. Mande a sua mensagem pelo Instagram, Facebook, YouTube e Twitter. E esse episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast também chega até você através de Cervical Kimonos, criando e ajudando clientes e atletas a atingir suas metas esportivas usando seus produtos. Estão sempre orgulhosos e honrados em fazer parte disso. É uma das marcas de fightwear mais famosas de Dubai. Na Europa, estão multiplicando esses sentimentos e estilo de vida com seus produtos. E em breve, estará disponível também no Brasil. Acesse agora o perfil da Cervical Kimonos no Instagram. E o convidado de hoje é faixa preta de Jiu-Jitsu 3º grau, professor da GEF em Macapá, no estado do Amapá, possui experiência internacional em diversos países, tendo lecionado nos Emirados Árabes, China, Arábia Saudita, Hong Kong e Tailândia. Que currículo, hein? Ainda é multimedalista em competições por todos esses países e um dos mais competentes professores de Jiu-Jitsu em ação atualmente no Brasil. Com vocês, professor Paulo André. Fala galera, estamos de volta, Jiu-Jitsu Café Podcast. Hoje a gente tem a honra de poder receber Paulo André, professor da GEF Team de Macapá, no Amapá, grande amigo que eu tive o prazer de fazer na época de Emirados. Paulão, como é que você está, querido? Obrigado por ter aceito o convite. Pô, Carlão, uma honra estar participando do teu programa aí. Muita felicidade, muito obrigado pela oportunidade aí. Tá tudo bem, graças a Deus. Eu que agradeço, irmão, eu que agradeço. Paulo, como você já deve ter acompanhado nos outros episódios, eu gosto sempre de apresentar o nosso convidado e assim que a gente inicia, eu gosto de perguntar as origens, onde nasceu, onde cresceu e como foi a infância e adolescência, para o pessoal que acompanha poder ter mais informações sobre a vida antes do jiu-jitsu, como eu gosto de brincar. Tá certo, tá ok, tá certo. Bem, eu nasci em Belém do Pará e quando pequeno vim para Macapá e tô até hoje em Macapá. E tive uma vida normal, como toda criança normal, e comecei a ir para o esporte. O primeiro encontro foi com o judô, mas bem superficial. E aí, do judô, aí passou alguns anos e aí eu conheci o jiu-jitsu. Mas tive uma infância normal, como qualquer criança. Brincadeiras. Meus pais sempre me orientaram a praticar algo, entendeu? Algum tipo de esporte. Sempre foi incentivado pelos meus pais. Pô, bacana, bacana. Sempre se manter ativo, né, irmão? Desde de criança aí. Sempre ativo, sempre ativo. Maravilha, maravilha. E baseado nessa rotina de estar sempre fisicamente ativo, Paulo, como que você tem lidado com essa época de quarentena em relação aos exercícios, ao tempo com a sua família? Como que você tem conseguido remanejar essa nova situação que a gente está passando? É uma situação bem delicada para a gente que tem que ter aquele contato constantemente indo na academia, né, com os amigos. Você sabe como é que é, mas a gente tem que se adaptar à situação. Eu consigo fazer meu dia a dia normal com a minha família, dando meu tempo para eles e tendo meu tempo todo dia para treinamento, para fazer meus treinos. E nada me atrapalha e é aquele lema da GEF Team, nunca para. É isso aí, GEF Team não para nunca. É verdade. Paulo, em relação a esse Covid que a gente está passando,
Como você que tem experiência internacional, passou por diversos países ministrando aula de jiu-jitsu, como você vê o Covid impactando as aulas de jiu-jitsu, que a gente sabe que o jiu-jitsu, ele é puro contato, né? Mais ou menos no aquecimento a gente fica um pouquinho distante um do outro, dependendo do tipo de aquecimento, mas é 99% contato. Você que tem toda essa experiência, fala pra gente como você vê o impacto do Covid em relação a isso, por favor. Pois é, Carlos, como eu te falei, é bem delicado essa questão, mas eu acho que com toda a cautela e com todos os procedimentos adequados, você consegue desenvolver uma aula aos poucos, você vai adaptando aos poucos até, eu acho que chegar àquela situação de ter o contato, de treino, do rola, e assim por diante, mas eu acho que como a gente vem do jiu-jitsu, a gente é preparado para situações difíceis, né? E a gente acho que vai conseguir reverter esse quadro aí, todo mundo vai estar ativamente dando as suas aulas, com todos os protocolos, eu vejo assim. Perfeito, perfeito. Realmente, se a gente usar o mindset que o jiu-jitsu trouxe para a gente, né, através dos anos aí, de se adaptar, de melhorar, de sempre buscar evoluir, né, seja fisicamente, seja tecnicamente, esse é mais um ponto aí pelo qual a gente vai usar os ensinamentos que diversos professores durante a nossa carreira aí nos ensinaram e que a gente consegue utilizar no nosso dia a dia fora do tatame também, né? Com certeza, com certeza. O jiu-jitsu, com o jiu-jitsu a gente consegue ultrapassar qualquer barreira. Muito bem falado, muito bem falado. Show de bola, show de bola. Paulão, como o pessoal tem me perguntado, tem um pessoal que está mandando no direct do Instagram, reclamando, né? Falando assim, pô, o programa chama Jiu-Jitsu Café Podcast, mas vocês quase não falam de café e tal. Então, eu vou aproveitar e vou te perguntar essa, tá? Você toma café? Se você toma, quanto mais ou menos de café você toma por dia? Rapaz, essa combinação de café com jiu-jitsu vai cair muito bem. Eu tomo muito café, acho que umas 3 ou 4 vezes no dia. O café, o expressozão mesmo, sem leite, sem nada, sem açúcar. Maneiro, que já é para dar aquela ligada na cafeína, né, Paulão? É verdade. Antes da atividade física tem que ter o café. Antes do jiu-jitsu tem que ter o café. Perfeito, perfeito. Eu tomo pré-treino de vez em quando, mas eu considero o café mais efetivo para mim do que o próprio pré-treino, sabia? Não sei para você como é que funciona, mas para mim nossa. É verdade, eu não costumo consumir o pré-treino, porque me deixa muito ligado, e aí só o café mesmo. O café me deixa tranquilão e bem, com bastante vontade, bastante pique para fazer o treinamento. Maneiro. E qual o lugar da sua casa, que você prefere para tomar o café? Aquele que dá aquele aconchego bacana para você tomar o café? Na frente da minha casa, na frente. Pego uma cadeirinha, sento lá e fico só escutando as notícias e tomando café. Pô, aí sim, cara, acho que eu vou adaptar essa sua maneira de tomar o café para mim, viu, cara? É verdade. É bem gostoso ver o movimento e tal. Põe um foninho, né? É verdade. Maneiro. Então, pessoal, tá aí, ó. Não é só jiu-jitsu, tem café também no podcast, hein? E não é pouco, hein, Paulão? É verdade. Não pode faltar o café. Maravilha. Vamos voltar um pouquinho para o jiu-jitsu agora, então, Paulo. Conta para o pessoal que está acompanhando como aconteceu a sua primeira experiência de ensinar o jiu-jitsu fora do Brasil. A gente sabe que, como eu já apresentei você é professor da GEFT em Macapá, mas que também tem experiência fora do Brasil. Como aconteceu essa situação da primeira experiência fora e dali para onde você foi para ensinar o nosso jiu-jitsu, cara? Olha, Carlos, eu vou falar um pouquinho da minha história no jiu-jitsu, entendeu? De quando eu comecei. E foi assim,
através de um amigo, me convidou para me treinar, para me conhecer. Vamos ali conhecer uma academia de jiu-jitsu, já na época do Vale Tudo, aquela época do pessoal que saía na mão mesmo, não tinha luva, não tinha nada. E aí, como a minha cidade é uma cidade, essa ponte aérea é muito ruim para a gente, por exemplo, ir para o Rio e para São Paulo, é muito longe e bastante caro. E aí eu passei por mão de vários professores, entendeu? Primeiro eu treinei com o Magnus Dess, de Natal, que ele dava aula para um faixa azul aqui na minha cidade, e eu comecei a treinar com esse faixa azul através de um amigo, onde eu fui conhecer o jiu-jitsu. E aí, daí então, comecei a treinar e sempre mudando de professores, vinha um professor de Belém, né? Eu cheguei a pegar a faixa azul aqui, em Macapá ainda, né? Aí veio um professor de Belém, que treinou com o pessoal da Della Riva, né? Ele era faixa marrom ainda, chamado Ney, veio para cá, né? E começou a dar aula aqui. E aí eu consegui pegar a faixa roxa com ele. E aí ele foi embora e eu continuei. E aí veio o professor dele, que é o Franquico, que também é da linha do Della Riva, entendeu? Inclusive formou vários campeões, dava aula pro Yuri Marajó, não sei se você conhece, que é do MMA. Sim, Michel Trator. E aí ele veio para Macapá e aí começou a dar aula, eu já estava de roxa, comecei a treinar com ele. E aí peguei a marrom e peguei a preta com ele. E aí ele teve que ir embora. E aí comecei a dar aula, sempre dando aula desde faixa roxa, dava aula já também. E treinava também. E aí ele foi embora e a gente continuou aqui dando aula aqui em Macapá. E aí um aluno meu fez o contato com o Teodoro Canal, e aí o Teodoro veio na minha cidade e aí convidou: Paulo, tu não quer fazer parte da GF Team com a gente e tal? E aí trouxe a proposta pra gente, a gente aceitou, e aí desde aí começou com a autorização do mestre Júlio também, aí a gente começou a fazer o uso fazer parte da GF Team. E aí daí da GF Team que eu comecei a ir para o Rio de Janeiro, aí vinha para Macapá, e aí que eu ouvi falar no projeto dos Emirados, entendeu? E aí comecei a ouvir falar e vinha para Macapá, eu digo, vou tentar para ver se dá certo, tentar essa experiência fora. E aí foi, nessa época quando eu ia para o Rio de Janeiro, dormia na academia lá, né? Ficava hospedado na academia, dormia no tatame mesmo, lá no Meia, lá no Caldeirão. E aí conheci, né, ouvi falar do projeto, e aí nessas minhas idas e vindas do Rio para Macapá, e aí teve a primeira entrevista e fiz, né, para ir para os Emirados, mas aí não me chamaram, e aí voltei de novo no Rio. E aí fiz a segunda entrevista e me chamaram, e aí que eu fui para os Emirados Árabes. E aí tive essa boa experiência lá, onde eu conseguia aproveitar ao máximo, lutando bastante e fazendo vários seminários com vários campeões. Top. E para quem não sabe, pessoal, além de tudo isso, me batia nos campeonatos lá no Emirados, viu? Não, já vou falar logo a real já. Faça isso. Não. Meu irmão... A gente sempre... Pode falar. A gente sempre nessa evolução, né, do jiu-jitsu, tentando buscar o máximo e tentar aprender o máximo, né? É isso aí, falou tudo. É isso mesmo. Sempre buscar ser melhor do que a gente foi ontem, né, cara? Tem até uma mensagem que os americanos gostam muito, né, dessas mensagens motivacionais e tal, mas tem uma que eu acho que se enquadra perfeitamente pra gente que pratica o jiu-jitsu, que leva o jiu-jitsu a sério, que é aquele 1% better every day. Então, se a gente procurar sempre melhorar aquele 1%zinho por dia, cara, isso causa pra gente não só uma satisfação pessoal,
mas também a gente consegue contribuir para a vida de muita gente, né, não? É verdade. Pois é, Carlos, aí só voltando um pouco para mim, Pode falar. Porque, tipo assim, a gente não pode deixar de falar das pessoas que ajudaram a gente e que estão sempre perto da gente. E aí, nessa minha ida para Jeff Team, aí tem esse meu irmão, né, que eu considero como irmão, Orlando, que a gente treinou junto. Quando mais novo, a gente fez parte da mesma equipe, só que ele migrou, montou a própria equipe dele, entendeu? E aí eu levei essa ideia da Jeff Team para ele. Pô, professor Orlando, vamos somar e você vem para Jeff Team, a gente... tu vai... Tava levando a proposta, porque eu já estava indo no Rio, já estava conhecendo, digo, pô, tu precisa ir lá para conhecer como é que é. Depois que tu for lá, tu não vai querer sempre estar lá no meio pegando aquela energia lá, do pessoal lá. E aí ele aceitou, e aí foi quando eu fui para os Emirados, ele ficou, né, dando suporte aqui, que, tipo assim, eu levei a proposta para ele, porque eu passei muito tempo fora, né, muitos anos. Eu cheguei, quando eu vim dos Emirados, cheguei, bati, voltei, já fui para outro lugar, entendeu? E aí ele que levantou bastante aqui, a equipe levanta até hoje, entendeu? A gente está nessa união. O professor Orlando aí, que é um grande parceiro aí, amigo. Maravilha, maravilha. Já vou colocar na minha lista aqui para entrevistar ele também, pô. É verdade. E agradecer a todos os professores, né? O professor Magnus Desso, que faleceu, né? Ele é um cara grande, muito conhecido em Natal. Acho que ele era da Kyoto, fazia parte da Kyoto. Certo. Ele faleceu. Professor Ney também, professor Franquico também. Por quem eu tenho grande admiração por todas essas pessoas que passaram pela minha vida aí. Isso aí. Paulão, e depois do Emirados, você foi ensinar jiu-jitsu aonde, irmão? Quando eu retornei dos Emirados, eu cheguei na minha cidade, aí eu tive uma proposta de ir para a China. Eu fui para a China e aí passei um ano na China, dando aula lá em uma academia lá. Experiência muito boa. E vim para Macapá e depois fui para a Arábia Saudita. E aí a gente conseguiu abrir uma Jeff Team lá. Aí passei um tempinho lá, alguns meses lá. E depois voltei para a China. E aí fiquei na China e fiquei um pouco em Hong Kong. Também fui em Hong Kong, dava algumas aulas lá em Hong Kong. Tem uma Jeff Team lá. Meu amigo Quinton lá, que me recebeu super bem lá. E o pessoal lá, o Thiago, acho que o Thiago Garatina daí da tua cidade também, não sei se você conhece ele, o Garatina. Tá lá na China, tá lá na China também fazendo um excelente trabalho, ele e o Guilherme lá, também tava, sempre tava lá em Shenzhen com eles lá também, treinando. Mas tive grandes experiências, graças a Deus. E quando eu vim de Hong Kong e parei na Tailândia. Fiquei alguns meses na Tailândia também, lá na Jeff Team da Tailândia também. Dando aula lá também. Muito boa experiência lá também com crianças. O Adam lá, que é o proprietário, juntamente com o Jorge, tem um excelente projeto lá que eles ajudam lá uma criançada lá, uns jovens lá. Muito excelente o trabalho lá. A gente conseguiu até ir para uma competição lá e o pessoal conseguiu trazer bastante medalha lá, graças a Deus. Maravilha, maravilha. Isso que eu ia ressaltar, que eu lembro que a gente se falava, né, pelo Instagram e tal, depois pelo WhatsApp. Sim. E aí eu ia até citar esse campeonato que você levou a molecada lá na Tailândia, que eu ficava te incomodando toda hora. Pô, manda como é que foi aí e tal, boa sorte, pá. Cara, esse campeonato de molecada mexe com a gente, né, cara? Mais até do que quando a gente vai competir a gente mesmo, né? Com certeza. Fica com nervo à flor da pele. É complicado. Paulão, e para o pessoal que está acompanhando, já deu para perceber, né, pessoal, que currículo não falta para o Paulo André. Mas eu queria envolver você numa curiosidade que você queira ressaltar
de cada um desses países que você foi dar aula de jiu-jitsu, alguma coisa engraçada, ou alguma coisa diferente, né, do que a gente está acostumado. Pode ser em relação ao jiu-jitsu, pode ser em relação à cultura. Você pode compartilhar com a gente um pouco dessa experiência em cada país que você teve? Sim. Começando pelos Emirados, né? Tipo, coisa muito engraçada, assim, muito que me chamou muito a atenção, né? A questão do calor, né? Calor bem complicado, assim, e a questão da vestimenta. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não pode andar de camiseta, tem que andar assim. Tua esposa tem que andar com coberta, né? É bem, tipo assim, é um choque bem difícil, assim, mas aceitável, né? A gente tem que respeitar cada lugar. E aí depois na China, você tem alguma particularidade que você possa contar? China a gente fala mais com relação às comidas, né? É bem tipo, teve um aluno, assim, uma coisa que me chamou muito a atenção. Teve um aluno que me convidou para comer pescoço de cachorro. Eu disse, não, meu amigo. Aí ele ficou até um pouco chateado. Não, você tem que comer. Se você não comer, não vou falar mais com você. Eu disse, não, amigo, me desculpa, mas você vai ficar sem falar então comigo, porque eu não vou comer, não. Tô fora. E a questão também das comidas muito apimentadas, assim, bastante pimenta, né? Você pede sem... Nos Emirados já era assim também bastante, né? Que tem um tempero lá que eles colocam que é bem apimentado, que eu não me recordo o nome. Mas na China a pimenta assim, é bem complicada essa questão da pimenta, a questão das comidas, assim. Foi mais esse pescoço de cachorro que me chamou, o dog snack que me chamou a atenção. Bem complicado. Pescoço de cachorro não dá, não, pelo amor de Deus. E na Arábia Saudita, né, a questão porque é bem mais fechado que os Emirados, né? Essa questão ser bem mais, eles prezam mais por essa questão, você não pode isso, você não pode aquilo. E é bem... Você acha que você está fazendo alguma coisa, você fica até meio que com medo quando está andando na rua. Será que eu estou fazendo alguma coisa certa? Será que eu estou fazendo errado? Será que é isso? Será que é aquilo? Né? É bem mais restrito, né? É bem complicado mesmo. Tá certo. Você estava falando da Índia, né? Da pimenta, da China, desculpa. Eu tenho uma passagem engraçada na Índia, Paulo, que eu falei assim, eu quero sem pimenta. Aí o cara falou, beleza. Aí veio, cara. E eu falei, cara, eu pedi sem pimenta, pelo amor de Deus, não dá para comer. Aí veio o cara que me recebeu lá, falou, posso provar, coach? Pode, por favor. Aí ele comeu, ele falou assim, mas isso aqui tá sem pimenta. Falei, como assim? Não, aí ele explicando, vê se tem cabimento. Aí ele falou assim, não, porque o sem pimenta é com esse tanto de pimenta. Aí se você quer com pimenta, eles dobram a pimenta. Falei, caramba, cara, como que eu tenho que pedir então? Aí ele falou lá uma palavra em hindu, né, que eu tinha que falar quando era sem nada de pimenta, zerado. E aqui no Brasil eu gosto de uma pimentinha leve, né, pra comer, tá, uma feijoada, com negócio. Eu gosto de uma pimenta, mas nem se compara com a pimenta que eles usam lá. Você é louco. Com certeza. A China é bem... com relação à pimenta, a China é bem complicada, assim, a pimenta ela age muito forte no meu organismo, então quando eu consumo pimenta, então começo a transpirar bastante, a cabeça fica brilhando de tanto suor. Tem que pegar e deixar uma toalha de banho do lado, né? Pra ir secando assim. Eu já pegava vários lencinhos assim, ficava só... O pessoal ficava me olhando assim, o pessoal que atendia, né? O garçom que atendia ficava rindo, aí começava a cochichar com o outro. Pô, o cara tá passando mal ali. Mas até que o início foi bem complicado, mas depois eu consegui me acostumar. Cheguei no Brasil e aí sempre que eu tô comendo, eu tenho que colocar um pouquinho de pimenta. Que o corpo se acostuma, né, cara? Se adapta, né? É verdade. E
Tipo, e falando agora de Hong Kong, né? Mais a questão profissional mesmo, tipo, se fosse um lugar que se me perguntasse, pô, Paulo, onde era que tu queria ficar morando? Eu diria que Hong Kong é bem com relação à capacitação, você consegue fazer vários contatos e o teu inglês melhora bastante. E foi assim uma excelente experiência que eu tive lá com relação a isso. Entendi. E aí na Tailândia já foi mais a questão do projeto lá do professor Adam com o Jorge, que me chamou bastante atenção, assim, com o cuidado que eles têm com os alunos, e alguns alunos passando porque você sabe, a real situação da Tailândia é bem carente por lá, né? E aí tem bastante trabalho social, e aí eles trabalhavam, esse grupo a maioria é só meninas, e aí os pais que abandonam, né, que não querem cuidar dos filhos, e aí você sabe que, né, na nossa área de jiu-jitsu se age um pouco como com a parte da psicologia também, né? E aí às vezes o aluno chegava tipo com algum certo tipo de trauma, e aí você tem que saber lidar com aquilo, e aí o que está acontecendo, e aí a gente vai ganhando experiência, né, e vai mexendo com a gente também, mas muito boa a experiência também pela Tailândia. Não é fácil não. O pessoal que acompanha daqui, né, não tem a real noção do que é a Tailândia, né? Que a gente vê, né, que, pô, tem sim, as maiores cidades têm os arranha-céus, tem a parte comercial e tal, mas o que tá por trás, né, cara, os bastidores do que acontece, pouca gente tem noção disso. É verdade. Ô Paulo, e você acha que agora, hoje eu estava acompanhando de manhã no noticiário, que a China vai endurecer a relação de leis e de situações de trabalho, de comércio em Hong Kong. Você acha que isso vai influenciar o jiu-jitsu por lá? Ou você acha que tem que esperar um pouco para ver quais vão ser as medidas que a China vai tomar? Você tem alguma opinião sobre isso? Olha, Carlos, eu acho que pode até ficar um pouco complicado no início, mas eu acho que a questão essa questão do Covid, a situação toda também, eu acho que vem muito à tona essa questão que você tem que se cuidar mais. Então, eu acho que as pessoas vão precisar mais do nosso esporte, como não só o jiu-jitsu, mas qualquer tipo de atividade física, entendeu? Para se manter ativo. Acho que até daqui para frente um pouco, eu acho que vai ser bom até para a gente. Mas, no entanto, né, como está voltando essa questão de o pessoal está se contaminando de novo, acho que em Pequim, né, alguma coisa assim, aí a China já está endurecendo mais com as questões já ninguém está entrando lá, né, tá tudo fechado, ninguém entra e ninguém sai, né, tá bem complicado. Mas eu creio que no futuro vai estar tudo certo. Entendi. É isso aí. É como eu costumo falar, às vezes o pessoal manda em algum grupo, em alguma coisa, e eu costumo falar, pessoal, a gente tem que se cuidar, mas positividade sempre, porque senão, se a gente começar a baixar a cabeça, falar, pô, acabou, o vírus ganhou, cara. Com certeza. Não é assim, a humanidade, ela evoluiu e ela perseguiu a cura de inúmeras doenças, e isso também vai acontecer com o Covid. Pode demorar um pouco mais de tempo, pode ser que a gente tenha que tomar mais cuidados até que surja uma vacina, até que se descubram geneticamente como bloquear o vírus. Mas se a gente desanimar, aí o vírus ganhou, cara. Não faz nenhum sentido, né? É verdade, Carlos. Eu acho que, inclusive, tocando nesse assunto da China, de que está tudo fechado lá, tem muitos professores que precisam voltar para lá, né, para suas academias, para voltar da aula, porque tem muita gente que está preso com relação a isso, precisa voltar. Às vezes até restituiu famílias lá e precisa ver filho, essa coisa e tal. Eu acho que eles vão ceder, daqui um tempinho vão ceder, é só uma questão de baixar a poeira
até o surgimento dessa vacina aí, né? Eu acho que vai melhorar. A gente tem que ter fé, né, que vai melhorar, porque a gente precisa também, né? E se a gente for na negatividade, tudo piora tudo. Concordo plenamente, Paulo. Concordo plenamente. Bom, querendo ou não, isso é um assunto que fica um pouco pesado, né? Então, vou perguntar para você uma outra situação para a gente dar uma aliviada na tensão do tema aí, tá? Tá bom. Tá ok. A sua opinião sobre os drills em casa, eles influenciam na parte técnica, na parte psicológica ou nos dois? O que você pensa a respeito? Eu acho que envolve tudo, né? Eu acho que envolve tudo, a parte psicológica, a tua parte de coordenação, a tua parte física, a tua parte mental. Acho que tudo, quando você se aplica, eu vejo assim, quando você aplica o jiu-jitsu de uma forma coerente e correta, acho que você consegue absorver muita coisa boa e melhorando o teu corpo, a tua mente. Eu acho que é bem viável você fazer drill ou fazer uma parte física, enfim, você estando sempre ativo. E como a gente é do jiu-jitsu, tipo assim, eu costumo fazer a minha parte física voltado para o jiu-jitsu, entendeu? Fazendo aquilo com que eu vou precisar, entendeu? Fazendo um treininho sempre voltado a uma posição aqui, uma pegada aqui, um jeito de puxar aqui, sempre voltado para o jiu-jitsu, para mim não fugir dessa linha. O mais específico possível, né, Paulo? Isso. Eu acredito muito nisso. Tá certo. Eu também gosto, porque geralmente o pessoal fala assim, pô, vai na musculação e tal. Só, cara, quando eu vou na musculação, eu não penso que eu tô na musculação, eu penso que eu tô treinando o jiu-jitsu, só que daí sim. Levantando um peso, fazendo igual assim você falou, fazendo uma pegada tal, fazendo um funcional, fazendo alguma outra coisa, mas sempre com o foco lá no jiu-jitsu, lá no que vai me servir no jiu-jitsu, né? Sim, claro, Porque certeza. se eu parar e pensar, pô, vou fazer aqui X repetições, tal, desencana, não vou, né, cara? Não vou. Fala assim por mim, se eu for fazer só isso aí, eu não vou. Não. A gente tem que se manter sempre ativo, tem que estar sempre ativo. Sempre. Ô, Paulo, e na sua época de aprendizado, não que a gente não aprenda depois que a gente pegue a preta, mas sim, a preta é o objetivo inicial de quem começa no jiu-jitsu, né? Que é igual pegar um diploma na faculdade. De branca até a sua faixa marrom, como que você se adaptava para conseguir absorver a técnica da melhor forma possível? Você só contava com a memorização do que você viu em determinado treino, ou você escrevia, tirava foto, fazia alguma coisa desse tipo? Olha, Carlos, eu sempre procurei treinar bastante. Não costumava escrever posições, escrever detalhes, mas sempre buscava repetir as posições, fazer aquele treininho, fazer aquela escolinha, entendeu? Os meus professores de base sempre me ensinaram a fazer bastante escolinha. E aí treinar bastante, que aí o treinamento leva à perfeição, né? E eu sempre costumava fazer assim. O professor passava algum exercício, alguma técnica, sempre procurava assimilar aquilo e tentava ficar praticando. Ou depois da aula, ou durante, ou chegava um pouquinho mais cedo e tentava fazer. E assim a gente ia evoluindo de branca a marrom. Top. Muito bom. Gostei da parte a prática leva à perfeição, que hoje em dia tem isso, né? O sujeito chega na academia, vai aprender, sei lá, um arm lock, faz 3 vezes para cada lado, fala, beleza, qual que é o próximo? É verdade, é complicado. Qual a sua intenção em falar qual é o próximo, da vontade de falar pro sujeito, né, cara? É verdade, Não é fácil. É bem complicado. Ô, Paulo, e
a gente vê que nos Estados Unidos alguns eventos de jiu-jitsu já estão voltando, né? Já estão retomando, muito embora a portas fechadas, mas os eventos de luta casada já estão de volta aí. Qual a sua opinião sobre esses eventos? Tanto aqueles de submission only, né? Que a gente fala até pegar, se você acha que é mais proveitoso para o jiu-jitsu, ou se você acha que não, por quê, né? E em relação às premiações que aconteciam hoje em dia, lógico, por não ter público, mesmo esses eventos americanos não estão pagando, mas quando as coisas começarem a retomar a normalidade, você acha que vai crescer esse tipo de evento ou você acha que vai dar uma estagnada? Olha, Carlos, eu acho que tudo que vem para beneficiar o nosso esporte, eu vejo assim como viável e enriquece bastante, né? Porque além de estar valorizando os atletas, que muitos pagam em dinheiro, você ainda tem a opção de estar assistindo, né, esses eventos com grandes campeões. Eu acho que vai continuar assim. Apesar de grandes federações que tem aí, né, no mundo, eu acho que esses eventos não vão parar, não, e eu acho que é viável. Você aprende bastante e ainda está ajudando os atletas ainda. Entendi. Mas aí tem uma coisa assim que me preocupa enquanto professor, enquanto formador, não só de atletas, mas formador de opinião, né, e da molecada em geral sim. Que é o trash talking, que nos Estados Unidos é muito comum, né, muito normal. Os caras vêm já do MMA, mas daí tem o pessoal do wrestling, e agora está iniciando com esse pessoal do jiu-jitsu. Você acha que isso tem a tendência de se tornar uma influência negativa, ou você acha que isso vai ser pontual, um ou outro atleta vai querer usar, mas que, em geral, o pessoal entende essa filosofia nossa do jiu-jitsu, da nossa época do old school? Eu acho que pra gente é meio complicado de assimilar, porque já toca naquela questão do respeito, né, de você respeitar o teu adversário. Acho que você instigar com respeito, entendeu? Mas aí acho que tudo tem que ter limite, entendeu? Acho que tudo tem que ter limite e a questão do respeito, para mim, sempre tem que ser primordial, entendeu? Eu vejo assim. Eu vejo que isso aí pode até continuar, mas eu acho que surge essa situação aí, mas muita gente critica, né, essa questão. Acho que muita gente não gosta, né? Eu vejo dessa forma, soa com algo negativo, né? Eu também penso assim, que a gente tem mais ou menos o mesmo tempo de jiu-jitsu, né? E a gente tem sempre esse lance do respeito, da hombridade, né? Do comportamento de samurai, né, cara? Que quanto melhor for o meu oponente, eu ganhando dele, mais conceituada vai ser a minha vitória, né? Mas é uma questão de cultura também, né, cara? O americano, a cultura dele é subjugar o oponente, não importa o que ele tenha que fazer para que isso chegue, né, de fato a acontecer. Então, é verdade. É bem na linha do que você falou mesmo. Talvez alguns mantenham, mas a maioria vai seguir o ensinamento, né? Acho que isso aí cabe muito ao educador, né? Pegando aquela base, já incutindo essa questão, acho que você consegue formar uma pessoa melhor, que vai respeitar o próximo, né? Sem dúvida. Acho que a chave é essa aí. Sem dúvida. É aquele lance do ego, né, cara? Não tem que ter ego. Tem que ter, sim. O cara que é competidor, ele tem que ter uma autoestima, mas sem deixar o ego prevalecer, né? Esse é um ponto fundamental. Com certeza. Paulão, e fora do jiu-jitsu, conta para o pessoal que está acompanhando alguma coisa que você goste de fazer, que você faça assim
com maestria, que você seja um faixa preta naquilo. Vamos dizer, pô, eu faço um churrasco que eu sou faixa preta, eu faço... Conta pra gente. Cara, eu não sou muito bom nessa de algumas coisas assim fora do esporte, assim. Você me pegou agora. Mas eu consigo, tipo assim, eu acho que eu consigo fazer de bem é passar bem um café bem no ponto. Boa, vou te cobrar essa, hein? Vou te cobrar essa do café. Quando você vir aqui, eu vou passar um café para ti aqui em Macapá aqui. Combinado, combinadíssimo. E uma coisa que você deteste fazer, cara? Cara, eu não gosto de... não gosto de lavar louça, cara. Putz, nem me fala. Acho que isso daí... Você pode me pedir para limpar uma casa, eu limpo uma casa tranquilamente, lavo a área, faço tudo, mas lavar uma louça já fica meio complicado assim para mim. Acho que isso daí é o terror de 99% dos jiu-jiteiros, cara. Tá maluco. Isso não devia nem existir. Mas é tudo dividido, né? Eu não faço uma coisa boa, mas a outra parte eu faço, que é a limpeza. Tudo tranquilão. Show de bola. É bem dividida as tarefas. Eu, quando chego nessa fase, perigo até eu simular uma lesão aí, falar, putz, não vai dar, machuquei aqui o cotovelo, não vai ter como hoje. Ou tá com a unha da mão encravada, né? Também. Ou machuquei o dedo treinando e tal. É verdade. Paulão, falando em lesão, qual foi a pior lesão que você já teve, cara? Pô, cara, Carlos, eu tive uma lesão bem ruim no meu joelho, mas eu não cheguei a operar. O médico falou, fui no médico, bati o raio-x e tal. Olha, você tem... Inclusive, até quando eu estava na China, que eu estava bem ativo, bastante ativo, que a gente não para, né? Fica treinando sempre. E aí, numa besteirinha, um aluno meu, sem querer, torceu o meu joelho, aí fui pro médico, o cara falou, olha, tem que operar. Não fale isso, doutor, pelo amor de Deus. E aí, não, tu vai ter que operar e tal. Aí eu fui, aí fiz algumas consultas, algumas terapias lá na China. Fiz acupuntura lá, e aí eu consegui melhorar, e aí nunca tive uma lesão grave, assim, eu machuquei para descansar e tal, ir no médico. E você sabe que geralmente o médico ele sempre tem um laudo mais sério, né, para te dar. Olha, tu vai ter que operar, vai ter que fazer isso. Mas aí com descanso e tratando, né. E aí eu tenho alguns parceiros aqui, até aqui em Macapá também tem alguns parceiros que dão essa força aí na questão de cuidar do corpo. Aí a gente sempre tá na manutenção. Graças a Deus nunca tive assim uma lesão séria, assim, de fazer cirurgia, eu nunca tive. Maravilha, glória a Deus, né? Graças a Deus. Porque a cirurgia, não só por tudo que envolve, né? O cara ter que ir lá, ter que abrir um ombro, abrir um joelho e tal. E é o tempo parado, né, cara? Que pra gente isso é, nossa, pior que engessar o corpo inteiro até ficar parado por causa de uma lesão, tá louco? Com certeza, isso aí é complicado, complicadíssimo. Maravilha. Paulão, eu gostaria de chamar um coffee break aqui para poder colocar os nossos anunciantes, tá? Então, pessoal, fica ligado, são 40 segundinhos, 45 segundinhos. O pessoal que dá um suporte para o podcast vai aparecer aqui na tela. Se vocês puderem, clica nas mídias sociais lá, tiver qualquer dúvida, quiser qualquer produto deles, chama eles nas redes sociais. E daqui 40, 45 segundinhos a gente está de volta com o Paulo André. Beleza, Paulão? Valeu, galera. E esse episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast chega até você através de BJJ Connections, conectando praticantes e atletas de Jiu-Jitsu pelo mundo todo, incluindo estilo de vida, competições e muito mais. Siga BJJ Connections nas mídias sociais e fique perdendo o conteúdo incrível deles. Mande a sua mensagem pelo Instagram, Facebook, YouTube e Twitter. E esse episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast também chega até você através de Cervical Kimonos, criando e ajudando clientes e atletas a atingir suas metas esportivas usando seus produtos. Estão sempre orgulhosos e honrados em fazer parte disso. É uma das marcas de
fightwear mais famosas de Dubai, na Europa, estão multiplicando esses sentimentos e estilo de vida com seus produtos. E em breve estará disponível também no Brasil. Acesse agora o perfil da Cervical Kimonos no Instagram. Fala galera, obrigado por terem aguardado. Espero que vocês tenham aproveitado aí a divulgação dos nossos patrocinadores. Estamos de volta com o Paulo André, professor da GF Team de Macapá. Paulo, nesse momento que a gente volta desse coffee break, eu sempre proponho para o convidado do programa para a gente fazer um jogo de perguntas e respostas. São 10 perguntas, resposta rápida, aquela primeira coisa que te vier na mente, você responde. Você topa participar, irmão? Sim, claro. Bora então, vamos lá. Kimono, azul, branco ou preto? Branco. Show de bola, tradição. Jiu-jitsu com kimono ou no gi? Pode ser os dois? Pode. Os dois. Tá certo. Academia ou ginásio mais maneiro que você já treinou ou competiu na sua vida? Olha, eu cheguei a participar de uma seletiva em Gramado. Foi muito bem organizado, maneiro, cara. Uma seletiva de Abu Dhabi que rolou lá e foi bem maneiro, assim. Muito Maravilha. Legal. Você falou... Desculpa, pode falar. Academia, você falou academia? Isso. A academia mais maneira na China. Academia bem estruturada. Maneiríssimo lugar lá. Show de bola. Qual música que você costuma ouvir quando você vai para o treino de jiu-jitsu, Paulo? Eu costumo escutar bastante hip hop. Gosto bastante. Sua comida favorita? Sushi. Aí sim! Proteína da melhor qualidade. É verdade. Melhor qualidade de um parceiro de treino? Técnica. O maior objetivo que você já alcançou ou que você quer alcançar dentro do jiu-jitsu? Eu acho que eu ainda quero ensinar o jiu-jitsu para muitas pessoas. Cidade favorita que você já visitou, irmão? Hong Kong. Top. Verão ou inverno? Melhor clima para treinar? Verão. Por quê? Porque eu gosto de treinar no meio-dia e aí eu acho bastante atraente treinar esse horário de meio-dia. Show de bola. 10-0, Paulo, não tem nem o que falar. Só não pegou porque teve dó. 10-0, maravilha. Ô, Paulão, e dentro do cenário competitivo do jiu-jitsu, qual o seu atleta favorito, cara? Você fala qualquer um? Qualquer um, aquele que você quiser nomear, fala, pô, esse cara pra mim é o cara maior de todos os tempos. Pô, cara, eu gosto muito do Rafael Mendes. Gosto muito dele, acho que inclusive participei de 2 seminários dele. É bom para dar aula e como atleta é excepcional. Sem dúvida. Um cara que conquistou tudo no jiu-jitsu num espaço de tempo assim, né? É verdade. Pegou a preta e já chegou tratorizando a TCC Mundial, Abu Dhabi. Cara, impressionante. Parecia um rolo compressor, né, não? Verdade. Cara, eu sou fãzaço dele. Show de bola. Paulão, a gente está se aproximando do final do episódio, então eu queria perguntar para você e para o pessoal que acompanha ter também uma referência, quais são os seus objetivos para esse segundo semestre de 2020 e os seus objetivos para 2021? Olha, o meu objetivo é retomar as aulas o mais rápido possível, né? E aquilo que eu te falei, tentar levar jiu-jitsu para o máximo de pessoas que eu puder. Onde quer que seja, ou no Brasil ou fora do Brasil. E daqui com o tempo tá com
com a minha equipe aí, firme e forte. Perfeito, perfeito. E as suas considerações finais? Tem algum pessoal que você queira agradecer em especial? A gente sabe que você já falou dos professores, né, no início do programa, Isso. Mas o pessoal que te apoia, como o pessoal que está acompanhando o podcast te encontra nas redes sociais, aula particular, aula online, fala para a gente, por favor. Olha, agradecer ao doutor Fábio Lins aí, que sempre está aqui, é o fisioterapeuta, sempre está no apoio aí. O doutor Orris, que é o dentista, né, que está sempre dando apoio também. E o Kleb, da lavanderia também, que sempre mantém o meu kimono bem limpinho. E agradecer a família Jeftim de Macapá, né, a família Jeftim do Rio, Júlio César, Orlando, Teodoro Canal, Baraúna, o Gogó, as pessoas que estão sempre com a gente aí, no apoio, no suporte, que você não chega a lugar nenhum sozinho, sempre tem que ter alguém dando suporte. E eu vou deixar o meu endereço aí você coloca depois aí para qualquer tipo de contato de aula, a gente está à disposição, aula online, aula particular, a gente está na atividade aí sempre, nunca para. Perfeito. Aí, pessoal que está acompanhando no YouTube, eu vou deixar no Saiba Mais aqui na descrição do vídeo, e o pessoal que está acompanhando pelo podcast, dá uma puxadinha nas notas do podcast, vai estar lá todos os links que o Paulo vai falar, tá bom? Assim como os links dessa galera que ele citou agora, do pessoal que apoia, que patrocina ele, vai estar tudo na descrição aí. Paulo, muito obrigado por ter aceito esse convite aí. Galera, esse foi Paulo André, professor da Jeftim de Macapá, experiência internacional, tendo dado aula em diversos países da Ásia, e com certeza a hora que acabar essa pandemia vai ser convidado por outros lugares aí para ministrar todo o conhecimento dele. Paulão, um forte abraço, meu irmão, obrigado por ter aceito o convite, muito bom poder ver você, mesmo que através da internet aí, mas poder te ver ao vivo aí, e estamos junto na luta, na positividade sempre. Isso aí. Pô, Carlos, muito obrigado, a honra é toda minha de estar participando aí do teu programa, tenho certeza que é muita audiência aí, todo mundo assiste, e falar que a gente está na atividade sempre, e vamos pensar positivo, que logo tudo vai se normalizar, e quando você tem uma família estruturada, você consegue ultrapassar qualquer tipo de situação. Agradecer aí a você a oportunidade, agradecer minha família, que sempre esteve junto aí comigo a todo momento, meu filho, minha esposa, minha mãe, meus pais. E muito obrigado, Carlão, espero te encontrar o mais breve possível aí. Tenho certeza que a gente vai se encontrar nesses campeonatos aí da vida, e quando quiser vir aqui a Macapá, as portas estão abertas para você conhecer aqui o estado, tomar aquele açaí, eu vou passar aquele café para ti aí. Aí sim, maravilha, maravilha. Obrigado, Paulão. Pessoal, então, esse é mais um episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast. Espero vocês no próximo episódio. Valeu?